Mas eu e você, querido, nós temos autoridade e habilidade para saquear o inferno e povoar os céus. Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, são demônios, né? E toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, né? Então, amado, eu quero deixar um pensamento da palavra para a amada igreja, texto conhecido de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, no verso 6, Lucas 6, a partir do versículo 6, diz assim: aconteceu também no outro sábado, que Jesus entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa eis de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra, e ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém. Curva sua face, que vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, obrigado por esse texto, por essa porção gloriosa da tua palavra. Eu peço que o Senhor fale conosco, Pai, gera fé nos nossos corações através desse texto. Obrigado por podermos estar aqui nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui, Pai, com um propósito de adorar, glorificar Teu nome, prestar um culto ao Senhor. E agora nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Eu me coloco na dependência do Senhor, Pai. Eu de mim mesmo não tenho nada, estou na dependência do Senhor. Usa a minha vida como instrumento de bênção. Peço, por gentileza, envia Teus anjos ministradores, ó Pai, que venham ministrar nossas vidas durante a preleção dessa palavra. Muito obrigado, ó Pai. Amém, amém. Amados, não quero demorar, quero deixar um pensamento da palavra aqui com você. A palavra de Deus é um texto bem conhecido da amada igreja. Quero colocar como tema aqui: ungidos para pregar libertação. Esse texto diz que Jesus, certa feita, estava na sinagoga, como de costume. Jesus ia até a sinagoga, a igreja ali da época, ele pregava a palavra, ali ele frequentava a sinagoga, e diz o texto que Jesus, como de costume, estava ensinando, né? Jesus, ele amava como ele ama, né? Ele continua ensinando agora através de nós, né? Ele amava ensinar as escrituras, e Jesus estava ali, lendo, ensinando, e diz ali o texto que tinha um homem ali que estava com a mão mirrada. O homem tinha a mão direita mirrada, uma mão seca, né, uma mão sem carne, né, isso quer dizer essa palavra. E os escribas e fariseus, eles ficavam olhando, né, porque era um sábado, existia a lei judaica que no sábado você não podia fazer nada, né, era a lei, né, e olhando para ver se Jesus ia curar no sábado. E Jesus não só curou no sábado, como ele chamou aquele homem para o meio, né, porque naquela época entrar uma pessoa com qualquer tipo de defeito físico na sinagoga era uma afronta, né? Você vê várias passagens, a mulher com fluxo de sangue, pessoas que eram discriminadas da sociedade, não poderiam adentrar dentro de uma sinagoga. E Jesus traz ele para o meio, né? Aí cura ele, pede para ele estender a mão e cura. Ainda fala, né? É lícito curar no sábado? Então Jesus, ele aqui rompendo com a lei, né? Você vê a lei caindo por terra aqui e a graça se levantando através de Cristo Jesus, né? Porque a lei impedia desse homem sequer entrar na sinagoga, né? E agora, pela graça, esse homem recebe a cura, né? Mas então Jesus, em seu ministério aqui na terra, ele amava as pessoas, ele amava ensinar as pessoas, curar as pessoas, visitava as pessoas, as suas enfermidades, ia até a casa das pessoas, né? Ele ressuscitava os mortos, atendia
as pessoas mais discriminadas da sociedade, Jesus atendia ali. Então, Jesus ele veio para estabelecer a justiça do Pai aqui na face da terra, né? E ele continua fazendo isso com a mesma intensidade hoje através da igreja, através de mim, através de você. Então, Jesus está trazendo a justiça de Deus na face da terra através de quem? Através de nossas vidas, né? Então, certa feita, Jesus disse aos discípulos que eles fariam obras maiores que até ele fez aqui na terra. Como assim, pastor? João 14:12. Jesus falando aos seus discípulos, ele fala assim: na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo, obras maiores, a igreja, eu e você faremos. Jesus disse isso de mim e de você. Então, amados, quero colocar 3 pensamentos aqui referentes a essa passagem aqui. Primeiro pensamento: Deus nos ungiu para ensinar a palavra. Deus chamou você, querido, a mim e você, Ele nos capacitou, Ele colocou do Espírito Santo de Deus em nós, para ensinar a palavra de Deus, né? O texto diz ali que no sábado entrou na sinagoga e estava ensinando. Atos dos Apóstolos 10:37 diz assim: essa palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você pode parafrasear e dizer que não só Jesus de Nazaré, porque eu e você somos pequenos cristos na face da terra, né? O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, Deus nos ungiu com o Espírito Santo, e agora eu e você andamos por essa terra, fazendo bem, curando aos oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus é conosco, né? Amados, então Deus, Ele nos chamou, Ele nos ungiu, nos capacitou, para quê? Para abençoar vidas, para ensinar a palavra de Deus, né? Por quê, amados? Porque muitos estão no engano. Satanás tem enganado as pessoas. E como que as pessoas vão saber, vão ter entendimento da palavra, se não houver quem pregue, né? Então, eles não têm noção, eles não discernem a mão direita da mão esquerda. Para eles está tudo igual, está tudo normal. Você vê as pessoas aí mandando o segundo curso desse mundo, se fala de Jesus para elas, se fala uma coisa, outra fala, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, falando com ele sobre a palavra de Deus. Ele falou assim: olha, eu sei que eu não vou para o céu, mas também para o inferno eu não vou, né? Então você veja como Satanás ele mente para as pessoas. Ele acha que existe um meio termo entre o céu e o inferno, né? Não, eu não vou ser condenado, mas não vou para o céu, tenho certeza disso, né? Mas também para o inferno eu não vou, né? Então o diabo tem mentido para as pessoas, né? Então as pessoas estão conduzidas no engano, nas trevas. Por quem? Pelo príncipe desse mundo, o mentiroso do Satanás, né? Então as pessoas estão caminhando para uma eternidade sem Cristo, numa ignorância total. Amados, então eu e você, querido, nós precisamos decidir ser bênção na vida das pessoas, né? Amar, se importar com as pessoas, orar pelas pessoas, né? Quem sabe, né? Quem sabe conosco está tudo ótimo, né? Com a minha vida está tudo ok, está tudo alinhadinho, lá em casa está tudo ok, mas eu preciso o quê? Buscar de Deus, porque em prol das vidas, em prol das pessoas. E você não tem ideia o quanto que o diabo está causando destruição aí fora, né? Porque outrora, antes, né? Se você fizer um retrocesso da tua vida, olhar lá atrás, nós éramos assim, perdidos, sem destino. Eu fui criado em lar evangélico, mas eu fui ter um encontro com Deus aí há 20 anos atrás, aqui nesse ministério, porque eu achava que ir na igreja, tanto faz, né? Não faço mal para ninguém, não. Então aquela velha filosofia de eu não faço mal para ninguém, não perturbo ninguém, então eu sou uma pessoa boa, então eu vou para o céu. E não é assim, querido. Só a salvação através de quem? Através de Jesus Cristo. Eu preciso aceitar Jesus como Salvador da minha vida, né?
Tem um texto lá de Jonas 4:11, que Deus fala assim para Jonas. Jonas ficou irado quando ali Deus, ele salvou aquele povo de Nínive, né? Um povo cruel, um povo que arrancava a cabeça das pessoas, colocava em cima das cercas ali, dos inimigos dele, né? E Deus manda Jonas para evangelizar ali, e Jonas ficou irado por causa daquele, que Jonas não queria pregar para aquele povo, porque sabia que Deus seria benevolente para com eles, né? Ia salvar eles, e Jonas queria mais que os caras sucumbissem mesmo, né? Porque era um povo que era inimigo do povo ali de Deus, né? Então, o texto diz assim: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Assim é hoje, querido. Você vê multidões e multidões, uma cidade como Telêmaco, por exemplo, aí, mais de 80 mil habitantes, né? Tenho andado por esses bairros aí na cidade, como essa cidade é grande, quanta gente, e tem muitas pessoas ali que não discernem a mão direita da mão esquerda. Isso quer dizer o quê? Estão no engano espiritual, né? Achando que se eu fizer isso, vou ser salvo, se eu fizer aquilo, vou ser abençoado. E eu e você, que somos privilegiados de estar aqui, culto após culto, sendo alimentados pela palavra de Deus, né? Romanos 10:14 diz assim: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Amado, nós temos aprendido isso domingo retrasado, o pastor pregou sobre isso aqui, né? Que nós precisamos pregar a palavra de Deus, precisamos falar de Jesus para as pessoas estão próximas de nós, estão ali num caos, e nós nos calamos, né? E aí você olha pessoas de outras denominações aí que servem outros deuses, esses caras têm uma ousadia, eles falam das mentiras que eles aprendem assim, numa convicção tão grande. E eu e você, que diz que temos a verdade. Quem que é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. A verdade é a vida, Jesus, Ele está em nós. E muitas vezes nós nos calamos, querido. Amados, hoje são poucos aqueles que se dispõem a ir até as pessoas, levar uma palavra de paz, uma palavra de consolo, de segurança, e tudo isso, paz, consolo, segurança, nós encontramos aonde? No governo? Não, na palavra de Deus, a igreja do Senhor, né? E nós temos acesso ao Pai, eu e você somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós somos privilegiados, querido, e nós precisamos amar as pessoas, olhar para as pessoas, liberar uma palavra de bênção, né? Falar da palavra de Deus, né? João 9:31 diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ouve. Quer dizer o quê? Aquele que não tem Jesus como Salvador da sua vida, não tem como Deus ouvir uma oração de uma pessoa assim. Ele não é filho, ele não é herdeiro. Deus ouve orações de quem? De filho. Amados, Deus ouve as suas orações, né? Aqueles que são lavados e redimidos no sangue de Jesus, o qual Deus nos deu livre acesso ao Pai. Eu já vi tantas pessoas, né, que falam assim, eu falei, olha, eu não acredito que Deus vai mandar alguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, querido, né, a princípio. Para começo da história, Deus não manda ninguém para o inferno. O homem que vai por causa de não aceitar Jesus como Salvador, fala assim, você chega na última hora, Deus vai salvar todo mundo. Amados, é um engano do inimigo isso, né? A pessoa acha que está fazendo a coisa certa, né? A pessoa que acha que está abafando, né? E cabe a mim e a você contar a verdade da palavra de Deus. Mas se eu falar a verdade, fulano e tal, eu vou entristecer ele, vou perder o amigo. Amados, eu e você precisamos falar da verdade, que é a palavra de Deus, né? Porque quando você prega a palavra de Deus, as pessoas estão atentas para ouvir, as pessoas estão com sede de ouvir a palavra, com fome pela palavra de Deus. A própria Bíblia diz assim, que vai chegar um tempo que Deus vai derramar uma fome, uma sede pela palavra de Deus. E está chegando esse tempo, querido, né? De você falar, abrir a tua boca, né? Amados, a Bíblia diz que eu e você somos chamados de árvores
Algumas versões falam carvalhos de justiça, aquela justiça que Jesus fez na cruz, quando Ele nos justificou, né? Então, hoje não existe condenação para nós. Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amados, não há condenação para mim e para você, que temos Jesus como Salvador. E agora nós precisamos contar isso para as pessoas, né? Você precisa aceitar Jesus como Salvador da sua vida, porque você, como filho, não há condenação sobre a sua vida, né? Nós temos aprendido aqui, querido, também que nós precisamos crer na palavra de Deus, né? Declarar a palavra de Deus, né? Não podemos suspeitar de Deus, né? Porque as pessoas aí fora estão falando assim: acontece algo de ruim, não, Deus que permitiu. Acontece algo, não, Deus que quis assim. Amados, Deus não é culpado. Você tem aprendido isso aqui, Deus não é culpado. Eu conheci uma pessoa que a vida inteira essa pessoa, ela se dizia desviada do Evangelho, uma vida inteira. Ele já, uma certa idade já, a esposa dele era evangélica, era até a ministra da palavra numa igreja, e ele sempre repetia a mesma coisa para quem perguntava sobre Deus, sobre Bíblia, palavra com ele. Você, não, eu não creio em Deus, porque Deus permite isso, porque Deus permite aquilo, porque Deus isso, Deus aquilo, né? Então a pessoa tira a responsabilidade, né, e joga em cima de Deus. Não, Deus é culpado. Não olha o tanto que o diabo tem feito, né? O diabo consegue pintar uma situação, um engano, e a pessoa vive naquilo ali, né? E eu tive a oportunidade de orar por essa pessoa um pouco antes dela falecer, já com uma certa idade. Eu creio que ele foi salvo, né? Tive a oportunidade de orar ali com ele. Mas é assim, querido, uma vida inteira na mesma opinião, né? Um sofisma. O que é sofisma? Um pensamento negativo, uma forma de pensar endemoniada que não muda. Por quê? Porque a pessoa não abre o coração para a palavra de Deus. Amados, eu e você, queridos, nós precisamos reagir como filhos e filhas de Deus, né? O nosso jeitão, o nosso jeito de agir, precisamos agir como filhos, como herdeiros, porque o nosso padrão qual que é? O nosso padrão é celestial. O nosso padrão é o reino dos céus. Então, amados, eu preciso fazer o quê? Eu preciso abrir a boca e declarar, né? Lá no passado, lá com Josué, né? Uma passada que diz: aonde você colocar a planta dos seus pés, né? Agora, em Jesus, é aquilo que você fala, né? Não é onde você pisa a planta dos seus pés, aquilo que você fala, aquilo que você declara. Temos aprendido isso aqui, querido. Então, abra sua boca, declare, né? Como que eu reajo aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus? Praticando a palavra de Deus, né? Praticando, caminhando, escolhendo crer na palavra, né? Aquilo que nós temos recebido aqui, se você crer, já está liberado, né? Agora, se você duvidar, né, há poder na tua palavra, querido, aquilo que você fala, aquilo que você declara, palavra negativa, né? Aquilo que você, esse dia eu achei até engraçado, né, uma pessoa postando ali na internet, ali aquelas figurinhas, postou ali, tudo que ela vai se manifestar, coloca uma carteira de dinheiro vazia, zero. Está profetizando o quê? Miséria, né? Eu preciso trazer à existência o quê? Porque aquilo que eu declaro, né, aquilo, há poder na minha palavra. Então, se eu declaro miséria, eu vou ter miséria. Se eu declaro abastança, eu vou ter abastança, porque há poder na palavra de Deus, porque é um gesto simples, às vezes, uma manifestação tua. Porque a Bíblia diz assim que nós estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas, né? Então, o céu e o inferno estão observando eu e você a cada dia, aquilo que nós falamos, aquilo que nós postamos, aquilo que nós manifestamos, aquilo que você manifesta é uma opinião tua, e aquilo que é a tua opinião, aquilo que você declara, aquilo que você é.
Então eu preciso fazer o quê? Preciso declarar a palavra de Deus, declarar que eu sou mais que vencedor, né? Gálatas 3:29 diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amados, eu e você temos a promessa de Deus, né? A bênção é para todos, o sol nosso nasce para todos, né? Mas promessa é para os filhos, para os herdeiros. Então, amados, eu e você, nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Então, eu preciso fazer o quê? Preciso me comportar como uma pessoa abençoada, né? Amados, você não vai receber uma bênção. Tem uma notícia para você: você não vai receber uma bênção. Você já é um abençoado, né? Você já tem uma bênção, você já é uma bênção. Você é um distribuidor de bênção, né? Então, mas o inimigo ele quer fazer de tudo para que a pessoa viva uma vida miserável, né? Não, está tudo ruim, está tudo difícil, está isso, aquilo, né? Mas Deus nos fez reis e sacerdotes, né? Aquilo que nós declaramos em concordância, eu preciso concordar com Deus. Eu preciso concordar com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Aquilo que eu concordo, aquilo é liberado no céu. Você tem aprendido isso aqui, você tem ouvido, né? Então o texto fala ali que havia um homem, ele tinha aquela mão direita mirrada, né? Então, o que significa essa mão mirrada? Mirrado significa literalmente seco, né? Ou seja, aquele homem tinha uma das mãos secas, como se não tivesse nenhuma carne humana nela, né? Então mirrado, o que é? Definhado, murcho, ressecado, ressequido, seco, né? Uma palha, coisa seca. Sabe o que significa isso, querido? A revelação disso aí que eu estava orando, que buscando de Deus, esse é o retrato do homem sem Deus. Ele é vazio, seco, né? O homem sem Deus, ele não tem acesso à graça de Deus em Cristo Jesus, né? A pessoa fica em impossibilidade de alcançar as promessas, por quê? Porque ele não tem Jesus, não tem o Espírito Santo nele. Então ele está como esse homem, mirrado. A mão mirrada, ele não toca, né? Uma mão como essa, ela não toca, é uma mão, né? Eu creio que esse homem, quando ele entrava na sinagoga, estou aqui imaginando, né? Minha imaginação santificada, esse homem entrava com aquela mão coberta, enrolada, ali na sinagoga, ele ficava ali quietinho, escondido, com medo de alguém ver aquela mão dele, escondido, né? Aí Jesus chega para ele e fala assim: não, vem cá, chama o homem no meio, bem aqui no meio. E todo mundo na sinagoga olhando. Falei: estenda a mão aí. Eu creio que ele ficou ali, né, com medo. Falei: puxa vida, e agora? Então ele estendeu aquela mão e a mão ficou, né? Antes ele perguntou assim: é lícito curar no sábado? Então ali é a graça de Deus alcançando. Então essa mão mirrada significa o quê? O homem sem Deus, né? Triste, desanimado, seco, sem esperança, debaixo de uma condenação. E agora esse homem, ele estende a mão, ele sai com aquela mão curada, ele olha aquela mão, todo mundo olha para ele. Eu creio que esse homem se tornou um evangelista. Eu creio que todos que foram curados aí na Bíblia, todos se tornaram evangelistas, porque não é possível, querido, uma pessoa ser curada, ser liberta, né? Receber uma dádiva, receber algo da parte de Deus. Então, eu estou olhando aqui para vocês, aqui só todo mundo evangelista. O que é evangelista? Aquele que prega a palavra de Deus, né? Aquele que ele declara, aquele que ele fala, aquele que ele conta o testemunho dele. Olha, a minha vida era assim, né? Então eu e você, querido, fomos redimidos, perdoados em Cristo Jesus. Deus nos fez reis e sacerdotes para governar essa terra, né? Mas muitos não conhecem essa verdade, aí ficam sofrendo, querido, angustiados, achando que precisa pagar um preço, campanha disso, campanha daquilo, sendo que Jesus já tem toda a provisão para nós. Amados, quando eu e você aceitamos Jesus como Salvador das nossas vidas, o nosso pecado é perdoado, e o nosso nome é escrito no livro da vida. Então esse pecado que está se referindo aqui é o pecado original de Adão e Eva, né, no paraíso, aquele que criou separação entre o homem e Deus, né? Então, quando eu aceito Jesus como Salvador da minha vida, esse pecado é perdoado. Então essa separação já não existe. Agora eu estou perto, eu faço parte da família de Deus,
porque Deus nos reconciliou com Ele no seu Filho amado Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Porque Ele nos reconciliou, Ele nos trouxe da morte para a vida, de uma vida ressequida, de uma vida miserável, para uma vida abundante, para uma vida maravilhosa, né? Eu creio que esse homem ali, quando ele viu aquela mão, falei, puxa vida, agora sim, agora vou realizar o desejo da minha vida, agora eu vou sair, vou contar o que Jesus fez na minha vida, agora eu vou realizar aquele projeto, aquele sonho. Amados, porque todos nós aqui, queridos, temos sonhos, temos projetos nas nossas vidas, quem sabe alguma coisa está retido aí, está parado, porque o inimigo, de uma forma, ressecou alguma área da tua vida. Mas eu quero dizer algo para você, querido, Jesus já fez tudo por você, né? A tua vida é uma vida abundante, né? Nós somos os filhos de Deus para governar essa terra, segundo o pensamento. Então os escribas e fariseus ficavam atentos ali em Jesus, né? Se ele ia curar no sábado, né? Para achar alguma coisa para acusar Jesus, né? E tem um texto de Romanos 8:33, diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amados, porventura o inimigo tem acusado você de alguma coisa? Lá no passado você fez isso, você fez aquilo, olha quanta besteira você fez, olha isso, aquilo, né? Amados, existe um acusador, o diabo, né? Que ele lança na mente das pessoas a acusação, a culpa, o rancor, o ódio, o ressentimento. Mas a pergunta e a resposta ao mesmo tempo diz assim: mas quem intentará acusações contra nós? Nós somos justificados pela obra da cruz, querido. Você é justificado. A Bíblia diz que nós somos rodeados de nuvem de testemunha, né? Então as pessoas estão olhando para nós, querido. As pessoas, elas têm ali expectativa ao nosso respeito. Então, aquilo que eu ajo em fé, aquela postura, aquela posição que eu tomo, sempre vai estar alguém observando você. Sabia disso, querido? As pessoas estão de olho em você, porque as pessoas aí fora, o teu vizinho, as pessoas da tua rua, né, que você sempre olha assim, dá uma olhadinha, depois eles estão meio sondando você ali e tal. As pessoas, elas não leem a Bíblia, mas elas leem as nossas vidas, né? Porque eu e você, nós somos carta viva de Cristo, somos testemunhas de Jesus nessa terra, né? E eu quero declarar sobre a tua vida, querido, que o teu testemunho vai impactar as pessoas, né? Quando você começar a falar, 2 Coríntios 3:2 diz assim: vós sois a nossa carta. Apóstolo Paulo falando ali para a igreja: olha, vocês são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, né? Porque já é manifesto que vós sois cartas de Cristo. Vocês são carta de Cristo. As pessoas estão olhando para você, estão lendo, estão vendo Jesus em você, querido. Não escrito com tinta, né, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração. E é por isso que nós temos tal confiança em Deus, né? Amados, esse texto aqui, ele fala sobre restituição, né? Aquilo que Jesus fez por nós, nos reconciliou com o Pai, nos curou de toda debilidade, né? Nos tirou de um cativeiro espiritual, onde nós estávamos ali secos, vazios, sem vida, e Ele nos deu vida plena, vida abundante, vida de paz em Cristo Jesus, nos colocou numa posição de governo, e hoje você está onde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus, querido. Eu e você, é esse lugar que nós estamos, nas regiões celestiais. Então Jesus, você aprendeu aqui também, Jesus é a palavra da vida, né? Sabe por que Deus mandou o seu Filho aqui nessa terra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, a ponto de mandar seu Filho. Sabe por que Ele mandou Jesus aqui nessa terra por nós? Porque Ele nos ama, né? Porque nós somos filhos dEle. Ele se manifestou aqui em carne, né? Para que Jesus se manifestou aqui em carne? Para destruir as obras do diabo, né? Puxa, mas se Jesus estivesse aqui, pastor, estava tudo diferente hoje em dia. Jesus está aqui, querido. Olhe para o lado e você vai ver Jesus, querido, né? Olhe ao teu redor. Para isso manifestou os filhos de Deus, para destruir as obras do encapetado do diabo, né?
Então eu e você, queridos, somos instrumentos nas mãos de Deus para libertar os oprimidos do diabo. Mas essa madrugada o diabo não queria que eu viesse pregar aqui, sabe? Ele não queria que eu viesse falar essas coisas para você aqui, sabe? Senti uma oposição muito grande assim pela madrugada. Tive pesadelo várias vezes, assim. A Andréa até fala assim, né, que você come demais, né? Você deita e dá uns pesadelos em você, mas é verdade, né? Mas essa foi espiritual, essa foi. Mas o diabo endemoniado por causa dessa palavra, né? Aí eu sentia assim, ele urrando de raiva, né? Mas o diabo tem uma raiva de nós, você não tem ideia, né? Mas como diz o pastor Arno lá, nós também temos um raivômetro do diabo muito grande, né? Por quê? Porque nós estamos vendo a destruição que ele tem causado. Mas a boa notícia é que eu e você, querido, nós temos a solução para as pessoas, né? Trazer uma solução, declarar algo sobre a vida de alguém. Para concluir aqui, querido, eu falei que não ia demorar, já demorei, né? Terceiro pensamento para nós concluir aqui. Está gelado já o pé de todo mundo aí, né? Fazendo as obras de Jesus, o terceiro pensamento. É para isso que Deus nos criou, para fazer a obra de Jesus, né? E ficaram cheios de furor. Quem? Os caras lá da sinagoga. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam de Jesus. Sabia por que Jesus foi entregue à morte, querido? Deus tinha um plano para isso, sim, é verdade. Mas sabe qual foi o motivo principal? Foi inveja, né? Eles eram feios e Jesus era bonito também, por inveja. Mas eles entregaram Jesus, sabe por quê, querido? Porque ele se dizia filho de Deus, né? Ele se dizia filho, né? Então, sabe por que o diabo odeia você, querido? Porque você é filho, você é herdeiro. O Satanás olha para você e fala assim, olha, aí estão os filhos de Deus, aí estão os ungidos, né? Então nós temos aprendido, querido, que quando você se dispõe a fazer algo em benefício de alguém, certamente você vai enfrentar a oposição. Você pode fazer tudo, né? Montar o seu próprio negócio, o diabo não está nem aí, né? Não se importa com você. Você ficar rico, né? O diabo já fez algumas propostas para as pessoas. Não, você vai ficar rico, não se envolva com a obra de Deus, né? O pastor tem um testemunho assim. Amados, mas quando você se dispor a fazer algo em favor da vida de alguém, aí o Satanás se levanta, o inferno se levanta, né? Certamente você vai enfrentar a oposição, né? Ele se importa quando nós vamos ajudar alguém, quando nós falamos de Jesus para alguém, quando nós nos envolvemos num projeto de evangelização, num projeto social. O inimigo se levanta com fúria, por quê? Porque ele odeia a imagem e semelhança de Deus, e o bicho luta com todas as forças para não largar uma alma. Sabia disso, querido? Mas eu e você, querido, nós temos autoridade e habilidade para saquear o inferno e povoar os céus. Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, são demônios, né? E toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, né? Então, amado, Jesus fez a obra completa aqui nessa terra. Ele enviou o seu Espírito Santo, que habita em nós. Ele nos credenciou para fazer as mesmas obras do Pai. Você é credenciado para isso, querido. Por isso que o inferno luta contra a igreja, né? Não vou mais na igreja. Aconteceu alguma coisinha lá, né? Como se Deus tivesse culpa de alguma coisa, né? O diabo tentando desanimar, né? Criando atrito com o outro, decepcionando decepcionando com o outro, né? Eu estava conversando com uma pessoa e ali ela falando, olha, olhou para mim e falou: se você é evangélico, poxa, alguém me identificou, glória a Deus, me identificaram com o evangelho. Eu falei assim: não, sou pastor. Falei: eu sabia que eu era ministro de louvor na minha igreja? Eu fui ministro de louvor, eu participava de coreografia, um monte de coisa numa igreja aqui na cidade, e eu abandonei tudo. Hoje estou numa outra vida. Mas por que você fez isso, né? Ela falou assim: não, muita decepção. Me decepcionei com pessoas dentro da igreja, com isso, aquilo, tal. Eu fiquei só ouvindo. Um pouco antes dela ir embora, eu falei assim: viu, eu tenho uma pessoa que nunca vai te decepcionar.
Jesus de Nazaré. Mesma coisa com um rapaz esses dias, estava conversando com ele, aquilo que você tem aprendido aqui. Deus vai começar a colocar pessoas na tua frente para você falar de Jesus, mesmo que você não queira, você vai ser obrigado a falar. Foi assim comigo, eu achei que eu tinha meio receio, assim, puxa, como é que vai ser? Mesma coisa, eu conversando com o rapaz, eu falei, você viu, eu não gosto muito de conversa não. Como assim? Não gosto muito de papo, não gosto muito de conversa, não gosto de gente, não gosto de pessoas, porque me decepcionei. Decepciona com um, decepciona com o outro. Eu sou mais eu mesmo, é eu e mais nada, e mais ninguém. Tá bom, fiquei quieto. A hora que estava indo embora, eu falei para ele, só tem uma pessoa que nunca vai te decepcionar. E o cara sisudo, brabo, pensei, vai me bater. Jesus de Nazaré. Ele deu um sorriso e falou assim, esse eu sei que não vai me abandonar. Então, amados, as pessoas precisam ouvir algo. Tem que sair algo da nossa boca. Nós precisamos ter ousadia. Que o diabo ele é especialista em querer colocar medo em você. Não, você vai falar, você vai passar por ridículo. Não, muito pelo contrário. Então, eu e você, querido, fomos criados com o propósito de glorificar o nome do Pai em tudo o que fazemos. Amém, irmãos? Quero convidar o grupo do... Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.